Na saudação, nós falamos de Cristo, saudamos em nome de Cristo. Na oração, Cristo. No louvor, Cristo. Na leitura bíblica, Cristo. No momento missionário, Cristo. Nos avisos, falamos do serviço a Cristo. Dos visitantes, nós agradecemos em nome de Cristo. No ofertório, nós somos gratos em nome de Cristo pelo que Ele nos tem dado. E na mensagem, adivinha de que nós vamos falar? De Cristo. E no momento missionário, os irmãos, no vídeo que foi passado, uma das músicas dizia: só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Jesus é a explicação de nós estarmos aqui hoje. Jesus é o motivo de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e ele é o fim. E é por ele que nós estamos aqui hoje. Tudo é feito por ele, por meio dele e para ele. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por este culto em que o Senhor Jesus é o centro. Louvamos a Deus, louvamos ao Senhor por sua graça e misericórdia e por esse Salvador maravilhoso. Queremos que o Senhor, neste momento, esteja conosco como já está, mas abrindo nossos corações e as nossas mentes para ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Pai. Nós oramos gratos. Em nome de Jesus. Só lembrando que as crianças podem participar do cultinho para elas aqui atrás, de 1 a 3 anos, é isso? Acho que já saíram, não é? A maioria já saiu, mas se ainda tiver alguma, pode ir por aqui mesmo. Queridos, hoje é praticamente Natal. Estamos às vésperas do Natal. Hoje à noite cada família vai estar reunida numa mesa farta, para celebrar, para comemorar um evento grandioso. Celebramos hoje algo tremendo, algo fantástico, algo que mudou as nossas vidas por toda a eternidade. Esse acontecimento também mudou a contagem do calendário ocidental. Com o nascimento do Salvador, iniciou-se o ano 1, ou o ano 1 da nossa era. Antes do século IV, o Natal era comemorado em várias datas diferentes, porque não se sabia precisar a data correta do nascimento do Messias. A partir do século IV, convencionou-se essa data. 25 de dezembro, e eu não vou aqui entrar no mérito se é uma data pagã ou não, mas convencionou-se essa data, 25 de dezembro. E nessa data, diga-se de passagem, também não está correta. Mas o que é o Natal? O que é o Natal? Hoje o Natal tem um significado desgastado. Ele tornou-se algo materialista. Apesar de que muitos falam, não é, no espírito do Natal, no espírito natalino, onde só nesse dia ou só nesse mês as pessoas se tornam como uma mágica ou milagrosamente mais amorosas, mais compassivas, mais fraternas, se importam com o próximo. Esse é o espírito do Natal, tão falado. Muitos passam o ano todo sem visitar um parente, mas no Natal ele vai lá visitar, porque no Natal ele se transforma. É o espírito do Natal. Então ele vai lá visitar o parente que passou o ano todo e nunca foi. E quando passa o Natal, as pessoas voltam ao seu estado original. Continuam maledicentes, continuam
iracundas, egoístas, egocêntricas. Esse é o tempo de maior faturamento do comércio. Esse é o tempo do Papai Noel. Isso não é o Natal. Mas o que é o Natal? A palavra Natal vem de natalício, de nascimento. Natal nada mais é do que a data do nascimento de alguém. Se você quiser falar de maneira mais rebuscada, quando alguém faz aniversário, você pode dizer parabéns pelo seu natalício. No Natal, comemoramos o nascimento de Jesus. O nascimento do Filho de Deus. A existência terrena do Salvador. Porque ele sempre existiu. Mas a existência terrena do Salvador. Naquele dia, naquela manjedoura, naquele local onde eram colocados comida para os animais. No dia do nascimento do Salvador, anjos apareceram a alguns pastores dizendo: olha, não tenha medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Eu trago a boa notícia, eu trago o Evangelho. Evangelho é boa notícia, são as boas novas. Hoje, na cidade de Navi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Leiam comigo o texto base da palavra de hoje, João 1. João 1, de 1 a 3 e 14. Está projetado aí também, se você quiser acompanhar pela projeção. João 1, de 1 a 3 e o versículo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era a palavra. Em outras versões, o verbo. O autor desse livro está falando aqui de Jesus. Jesus é a palavra, o verbo, que significa logos, sabedoria, ação de Deus. Jesus é o conhecimento de Deus. Ele é a palavra de Deus. É o verbo de Deus. Então, quando no princípio, ele fala, era a palavra. E este princípio não se refere ao princípio da criação, que está lá em Gênesis, não é esse princípio. O autor se refere à eternidade. Olha, desde a eternidade, ele é a palavra. Desde a eternidade, Jesus estava com Deus. Ele já existia. Ele sempre existiu. Antes dele nascer numa manjedoura, antes de encarnar num corpo frágil, ele já existia. Então, quando Deus, pela palavra, pelo verbo, pela ação, diz, juntamente com Jesus, haja luz, produz a terra seres viventes, haja no céu
luminares, um para o dia, outro para a noite. Quando ele fala essas coisas, ele cria o universo através da ação de Deus, da palavra, do verbo. Jesus é o Criador. Ele é a explicação, como disse a letra da música, entre o antes e o depois. Veja comigo Colossenses 1, de 15 e 16, está projetado. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E o texto segue. E estava com Deus. João 1 na sua Bíblia aí. Ele é a palavra e ele estava com Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele subsiste com o Pai desde toda a eternidade. E o texto continua. E ele era Deus. Jesus não só estava com o Pai na eternidade, não só se relacionava em harmonia com ele, mas também ele era divino. Jesus é divino. Jesus é Deus. Verso 14. E o verbo e a palavra e o logos se fez carne. Jesus se fez homem, tomou forma humana. Isso é Natal. Isso é Natal. Natal é a encarnação do Deus vivo, do Deus santo, do Deus triuno, do Deus onipotente, do Deus onipresente, do Deus onisciente, do Deus glorioso, do Deus majestoso, do Deus magnífico, soberano, eterno, infindável. Ele encarna e agora ele é visto em forma humana. Queridos, essa é uma das doutrinas mais espetaculares das Escrituras. Como é que pode um Deus que o universo não contém, não pode conter, ele é maior do que o universo, glorioso, resplandecente, como ele pode agora estar no ventre de uma virgem como um bebê? Sendo alimentado por um cordão umbilical, frágil, pequeno. Como pode? Eu fico imaginando se naquela época tivesse ultrassonografia. Aí Maria vai lá no médico fazer o pré-natal, né? O médico chega, vamos ver como é que está o bebê? Aí, logo nos primeiros meses, passa um aparelho de ultrassonografia e diz, Maria está muito bem. E olha só, é um menino. Aí Maria sorri para o médico e diz assim, eu já sabia. Isso aí eu já sabia. A encarnação do Filho de Deus. Isso é o Natal. Há 2000 anos, na cidade de Davi, nasceu o Salvador que se fez homem. Deus agora ele tem dedos. Deus tem boca, tem nariz, tem cabelo. Eu apontei para cá, mas eu não tenho não, tá? Ele tem cabelo. Ele sente fome, ele sente frio, ele sente calor, ele chora, ele ri. Que coisa maravilhosa. Tudo que você sente, Deus sente agora. Ele pisa no solo, ele pisa na terra,
ele caminha entre nós, ele comunga com pecadores, ele convive com pecadores, ele se cansa, ele se fadiga, ele dorme. O que passa na sua mente ao ver, ao perceber os motivos pelos quais Deus fez isso? O que você pensa? Por que Deus fez isso? Que coisa grandiosa Ele fez. Se despiu de sua riqueza, de sua formosura, de sua majestade, para encarnar num corpo humano. E muitos duvidam disso. Muitos duvidam que Cristo é divino e foi humano. Veja comigo Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Existem muitas teorias que tentam negar a divindade de Cristo, da encarnação dele, dizendo que Cristo foi uma criatura, um profeta, que ele não é divino. O próprio Deus não poderia encarnar, porque tudo que está na carne é ruim, e não tem como Deus encarnar num corpo humano. Mentiras, mentiras. A palavra de Colossenses, João e toda a Bíblia mostram como Jesus era divino. E homem que veio em carne. Jesus era completamente humano e era completamente divino. Duas naturezas juntas que não se misturavam. Jesus sentia frio, fome, sede, dor, humano. Jesus nunca pecou, jamais pecou, era onisciente, tinha poder divino, completamente homem, completamente Deus. Ele nunca pecou. Isso é Natal. É a materialização de Cristo em forma humana. O Deus que criou o mundo, o Deus que criou o universo, o Deus atemporal, o Deus infinito e infindável, agora Ele entra no nosso tempo, Ele entra na nossa história. Ele morre. Ele é findável agora. Ele é humano. O invisível se tornou visível, o sobrenatural se tornou natural. Isso é o Natal. Mas por que Deus fez isso? Por que Ele se tornou carne? Para levar sobre Ele os nossos pecados. Se Cristo não tivesse encarnado, a ira de Deus permaneceria sobre nós. O pecado é cometido na carne, tem que ser castigado na carne. Não tem como você crucificar um espírito. A diferença, queridos, é que Ele levou sobre si os nossos pecados sem jamais ter pecado. O justo pelos injustos. O inocente pelos culpados. Veja comigo 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em outra versão, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é Natal. Isso é o Natal. É comemorar a imputação do pecado, do nosso pecado em Cristo.
Porque somente o sangue do Cordeiro que pôde pagar a nossa dívida com Deus, que era astronômica, impagável, e Ele assume a nossa culpa. O castigo que era para ser nosso, agora nós temos paz. Estamos livres da condenação, porque Ele foi castigado por nós. Isso é Natal. Veja comigo Isaías 53, 5, só a parte B. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Digo de novo. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isso é Natal. Então cabe a nós, queridos, uma reflexão. Quando Jesus nasceu, as hospedarias de Belém não tinham lugar. Então ele nasceu num estábulo, num lugar onde os animais ficavam, porque não tinha lugar. E a pergunta que eu me faço é: será que a minha vida está sendo igual às hospedarias de Belém? Será que a minha vida está tão cheia de coisas materiais, de afazeres, de séries de TV, que não há lugar, primeiramente, para o rei? Não é a comemoração Natal, é a comemoração do nascimento do rei, dos reis, daquele que nos reconciliou com Deus, daquele que intercede diante do Pai por nós. Quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus. E por isso nós somos agraciados com sua maravilhosa graça que nos traz essa paz que Isaías falava e vida eterna com Ele. A vida eterna é com Ele. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Veja comigo 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Por que Jesus veio? Paulo afirma aqui. Essas palavras são de Paulo. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior, ele dizia. E quando Paulo diz que ele é o pior dos pecadores, ele está, na verdade, nos encorajando. Porque ele diz assim: olha, eu que matei cristãos, que blasfemei contra Deus, que torturei homens e mulheres por conta do Evangelho, esse Deus transformou a minha vida. Ele pode transformar a sua também. Não existe ninguém que tenha pecado tão profundamente, tão grandemente, que esteja fora do alcance dessa redenção, do alcance desse Salvador. Certa vez eu vi uma jovem falando aos prantos, dizendo: Jesus não pode me amar. Jesus não poderia amar alguém como eu. Com certeza ela estava se achando a pior das pecadoras. Mas o Evangelho é poder de Deus. E essa redenção alcança qualquer um, qualquer pessoa, qualquer pecador, independente do pecado. E nós cantamos aqui. Pode botar uma música aí que foi cantada, por favor? É aquela Cordeiro Santo do Deus dos céus. Não sei o título. Como é o nome? Diante do trono dos céus. A próxima slide. Aí, ó.
Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Se estou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, contemplo os céus e vejo então aquele que morreu na cruz. O justo Salvador morreu para minha vida libertar, satisfazendo o próprio Deus que me perdoa ao ver Jesus. Isso é Natal. Isso é a boa notícia. Isso é o Evangelho puro. Então, se estamos tentados a fraquejar, desviar por tão grande pecado que porventura habite em nós, olhamos para o céu, olhamos para Cristo e vimos o sumo sacerdote, aquele que advoga em nosso favor. E podemos então ter paz, sabendo que Ele está assumiu, nos redimiu, assumiu nossa dívida, nos justificou, nos redimiu diante do Pai, nos reconciliou diante do seu Pai. Queridos, ore a Deus comigo agora e agradeça pelo Natal, pelo advento do Deus encarnado, o Messias tão esperado. O Natal não é só hoje, o Natal não é em dezembro, o Natal é todo dia. Todo santo dia devemos comemorar a encarnação de Deus, porque através desta encarnação podemos chegar até Ele através do seu Filho. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo nascimento terreno do Teu Filho. Obrigado, Pai, porque através desse plano misericordioso e gracioso do Senhor, nós podemos agora estar aqui, tendo livre acesso ao Senhor, e por conta desse Salvador maravilhoso, que nos advoga, que nos redime diante do Senhor, nós temos livre acesso ao Senhor, e podemos desfrutar da vida eterna com o Senhor. E isso é tão maravilhoso, isso é tão grandioso, que possamos lembrar sempre do Natal, do nascimento do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tão grandiosa graça e misericórdia. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Pedimos pela nossa ceia de hoje à noite, pelas famílias que estarão em comunhão, mais uma vez agradecendo e relembrando e comemorando o Natal. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.